Então receba no Espírito, amém? Olha aí como é pesado. Apocalipse. Primeiro, é forte. Apocalipse 1, do 9 a 13. Quem está lá? Vinícius. Ixi, coisa é rápida aqui. Está pensando o quê? Apocalipse é do 9 a 13, né? Do 9 a 13. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve no livro que você vê e envia esta às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Irmãos, é só até aí, Vinícius, obrigada, filho. Estudando Apocalipse, detalhe, eu vim saber que eu ia ministrar ontem à tarde, não era? Quando Noé chegou. E eu, como assim? Eu já ministrei esse mês. Aí ele, mãe, a senhora ministrou o mês passado. Aí eu, é mesmo, né? Já estamos em abril. E aí fui correr, e eu, Senhor, e agora? E agora eu sempre trago as bem-aventuranças, lembra? Mas aí o Senhor me levou às 7 igrejas do Apocalipse. Irmãos, eu chorei no meu quarto. Falar das 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou chorar aqui também, tenho certeza. Falar das 7 igrejas, eu dizendo para o meu esposo, você se pergunta, qual igreja eu estou sendo? Você vai sair dessa noite sabendo qual igreja você está sendo. Mas aí João estava na ilha de Patmos, e nesse período, quem governava Roma, o nome do criatura, do indivíduo lá, Domiciano. Por quê, irmãos? Porque era o capeta em pessoa. Conhecido como segundo Nero. Cruel, muito cruel. E querendo calar João, querendo calar o evangelho, mandou João para a ilha de Patmos. Mas com certeza ninguém cala um adorador, irmãos. Mas com certeza Deus está no controle. No versículo 11, por favor, Vinícius, versículo 11. Olha como ninguém cala. Escreve. Porque Deus aparece para ele, né? Eu fiquei imaginando a cena. João, sozinho não, que tinha as pessoas que provavelmente estavam cuidando dele. E ele escuta uma voz e diz: escreve no livro o que você vê e envia às 7 igrejas. E o que eu acho mais magnífico, que João se vira. Ele está aqui. Ele escuta uma voz. Imagina, embora eu sou uma mulher, mas aí imagina. E ele ouviu uma voz por detrás dele. E aí ele se vira para ver quem estava falando. Olha aí o versículo 12, por favor.
Voltei-me para ver quem estava falando comigo. Voltando, vi 7 candelabros de ouro. O 3. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Irmão, sente essa visão? Sente. Com uma veste que chegava a seus pés e com um cinturão ao redor do seu peito. E isso foi o que João viu. E deixa eu lhe dizer, o mundo só pode ver Jesus através da igreja. João viu aquela visão e o Filho do Homem em meio ao candelabro. Mas você, como igreja, amém? O mundo só pode ver Jesus através de você. Através de nós. O Cristo, coisa tremenda, irmãos. O Cristo que João viu, ele se virou. E o Cristo que ele viu não era mais aquele Cristo que estava pregado na cruz. Não era mais aquele Cristo humilhado. Não era mais aquele Cristo cheio de sangue, coberto de sangue. Não era mais aquele Cristo cuspido. O Cristo que João viu foi o Cristo glorificado, irmãos. O Cristo, falar de Apocalipse é tremendo, irmãos. E eu amo. O Cristo que Deus viu foi um Cristo vencedor. Você quer ver? Por favor, o versículo 14, 15 e 16. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Irmãos, eu fiquei até imaginando. Tá dias que a gente não vê o sol, mas o sol de 1 hora, de meio-dia, é aquele sol, né? E aí, isso era a face de Jesus. Ele não era mais aquele Cristo humilhado. Ele era um Cristo glorioso. Irmãos, isso é o nosso Deus. Isso é o meu Cristo. Esse é o nosso Cristo. E quando João viu, que se virou e viu aquilo, ele caiu aos pés. O 17 e o 18, por favor, Vinícius. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou na sua mão direita sobre mim. Dá para você imaginar? Pois sente, irmão. Sente aí, irmão. Sente. Sente no espírito, sente. Não tenha medo. Acho que o Elvis disse isso hoje. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. O 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora eu vivo. E vivo para o todos sempre. Esse é o nosso Deus.
Esse é o Cristo que nós adoramos. Ele está vivo. E deixa eu lhe dizer, Ele está aqui. Deixa eu lhe dizer mais ainda. Ele está andando pela igreja. Está aqui. Quando Ele mandou escrever as 7 igrejas da Ásia, Ele quis dizer que eu estou entre as igrejas. Eu estou andando. Cristo está andando por entre a igreja. Está no meio. Sabe por quê? Porque Ele quer te corrigir. Ele está andando aí por entre vocês. Ele está andando porque Ele quer exortar. Ele está andando porque Ele tem promessas para você. Não sei se você já leu, não vai dar tempo para me ler, mas você já leu Apocalipse. E Jesus se refere às cartas, Ele sempre diz assim: eu conheço as tuas obras, lembra? Ele diz, ele chega para aquela igreja, eu conheço as tuas obras. Aí ele chega para outra igreja, eu conheço as tuas obras. E ele chega, ele diz, eu conheço as tuas obras. E as igrejas, ele diz sempre isso. Por quê? Aquilo que você faz, a esposa faz, o marido pode nem saber. O que o marido faz, a esposa pode nem saber. O que os filhos fazem, estou procurando os jovens aqui, mas o jovem não está mais aqui na frente. O que os jovens fazem, encontrei alguns, os pais podem nem saber. Espera ainda. Você entendeu? Os pais podem nem saber. Mas o pastor pode nem saber. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Por quê? Porque ninguém pode se esconder daquele cujo agora tem os olhos como chama de fogo, irmãos. O que você faz está diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Apocalipse 2:9, por favor. Meu negócio aqui é rápido, não tem nem de beber água. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas é rico. Isso é um grande conforto para nós. Agora chega mais a nós, nossa idade, a sua idade. Porque o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas tribulações. Eu conheço as tuas lágrimas. Viu, mãezinha? Eu conheço as tuas lágrimas. Eu sei o que você está passando. Para a igreja mais pobre, ele diz, mas tu és rica. Porque tu é pobre aqui na terra, mas no céu tu é rica, igreja. Contraste de Laodiceia, né? Laodiceia era uma igreja rica, mas ele diz, tu és pobre, né? Por quê? Porque Laodiceia era um tipo de igreja que ela batia palma para ela mesma. Soberba.
ele disse, o versículo 13, por favor. Acho que é o 2:13. 2:13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Só até aí. O trono de Satanás, ele está falando isso para a igreja de Pérgamo. Porque lá, irmãos, segundo os teólogos, foi o primeiro lugar onde foi construído um templo para adoração ao imperador. E Deus, deixa eu te dizer, qualquer lugar onde o homem é colocado em um pedestal, é pecado. Você está entendendo? Não quero me aprofundar muito, porque é domingo, não é doutrina. Mas você está entendendo. Qualquer lugar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém, irmãos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora, para a igreja de Efésios, ele elogia aquela igreja. Ele elogia a igreja de Efésios, porque a igreja de Efésios, irmão, a igreja trabalhava, perseverava, zelosa. Você vai procurando aí, estou te dando mostrando as igrejas, e você vai sentindo aí. E zelosa, fiel à palavra, Efésios, fiel, doutrina, fiel à palavra, e o Senhor elogia. Mas, quando ele usa esse mas, eu tenho algo contra ti. Abandonaste o primeiro amor. Você já ouviu falar isso? Você já ouviu, igreja, abandonaste o primeiro amor? E o que é que vem na nossa mente quando alguém diz, você abandonou o primeiro amor? O que é que vem na nossa mente? Foi o que aconteceu com Éfeso. Essa igreja perdeu o fervor. Ela tinha a doutrina, mas ela perdeu o fervor. Eu não coloquei o nome do teólogo, porque eu posso botar o nome errado. Mas um teólogo falou assim: às vezes tem fogo na mente. A doutrina está aqui. Está na mente. Mas está faltando o fervor no coração. Mas está faltando no coração o amor. Assim estava a igreja de Éfeso. E Jesus elogia a igreja de Tiatira. Agora aquela igreja tinha muito amor. Era uma igreja acolhedora. Era uma igreja acolhedora, tinha muito amor. Era uma igreja, tinha obras. Mais do que, numa que faltava o amor, a outra tinha. Contudo, mais permite a profetisa Jezabel. Que nome pesado. Permite que a profetisa Jezabel induza a prostituição. Eita, jovens, isso aí vocês pegam isso? Uma igreja acolhedora, cheia do amor, porém induzida à prostituição. Tiatira. Enquanto Efésio tinha a doutrina, mas não tinha o amor, Tiatira tinha o amor, mas não tinha a doutrina. Nós podemos ser uma igreja acolhedora, eu creio que nós batalhamos para isso. Mas com certeza, igreja,
nós não podemos perder a doutrina. Nós não podemos deixar a doutrina. E Jesus continua passando pela igreja, viu? Continua andando pela igreja. E Jesus andando pela igreja. E nós que somos pastores, meu filho não está aqui para me olhar para ele. A gente, ele que traz a doutrina, né? Ele que traz a doutrina. E a gente vê meninos lindos cantando aqui, eita, que louvor tremendo. E a igreja vê esse louvor tremendo, as meninas dançando. Vocês são lindas, meninas. É a coisa mais linda que tem. E a gente tem o partir do pão, a comunhão. E tudo isso na mesma igreja. E a gente tem certeza que tem gente aqui cheio de fé. Tenho certeza disso. Mas também pega, viu? Agora pesa. Mas também tem gente flertando com o pecado. Mesmo dentro da igreja. Neto, quer que eu pare? Ela pediu para me parar. É bem complicado. Mas tem gente flertando com o pecado. Mesmo tendo gente cheia de fé dentro da igreja, mesmo temos a comunhão aqui dentro da igreja tem gente flertando com o pecado também. Forte, pesado. Tem gente vivendo doutrina de Balaão também. Jesus está andando por ela, igreja, viu, irmãos? Ele sabe quem é. E Jesus está andando e entristece ao coração. Agora vamos para a igreja de Sardes. Sardes era uma igreja avivada. Voltada muito para o emocional. Como igreja. Eita, como é que eu vou dizer isso? Mas eu vou dizer, tenho que dizer. Às vezes tem igreja, tem pessoas, igreja pessoa. É complicado. Que se arrepia muito, né? Entendeu? Tá entendendo? Mas é muito emocional. Mas é mais o emocional. E eu vou te dizer, o emocional não nos traz substância. Quando Jesus diz para aquela igreja de Sardes, que ela era uma igreja avivada, mas ela era morta. Mas ela era morta. Irmãos, olha aqui. A igreja que achava rica, Jesus disse que ela é pobre. A igreja que se achava pobre, Jesus disse que ela é rica. A igreja que se achava avivada, Jesus disse que ela é morta. A igreja que se dizia fraca, Jesus diz: eis que põe uma porta aberta. O que Jesus está querendo dizer para a igreja? Você pode perguntar, me explica aí, pastor, o que é que Jesus está querendo dizer para a igreja? Que o que importa não é o que os outros pensam de você. O importante é o que Deus diz a seu respeito, irmãos. Eu fui ontem dormir tarde da noite, que eu tive que fazer isso, correr para fazer isso. E fiquei, Senhor, o que é que o Senhor está dizendo ao meu respeito? O que o Senhor está dizendo? O que outras pessoas dizem, a gente até escuta. Infelizmente, a gente até escuta. Mas o que o Senhor tem dito ao seu respeito, igreja? Preciso beber água.
Porque Ele te conhece. Agora vamos chegar na igreja mais perfeita. Vocês vão entender por quê. Laodiceia. Irmãos, a igreja mais certa. Laodiceia. Laodiceia não tinha falsos mestres. Laodiceia não tinha Jezabel. Laodiceia não tinha doutrina de Balaão. Laodiceia não tinha denúncia sobre aquela igreja, sobre os pecados daquela igreja. Laodiceia era uma igreja próspera. Laodiceia era uma igreja, irmãos, tenho que dizer, era uma igreja crente. Era uma igreja religiosa. Eu ia para a igreja, é quinta-feira, é terça-feira, é sexta-feira, é domingo à tarde, é domingo à noite, é grupo. Não para não, essa igreja não tem coisa não, é monte. E Laodiceia ia para tudo. Era uma igreja religiosa. E Laodiceia era ética. Não tenho que ter uma boa conduta. Quem pode dizer, me comporto bem, sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou uma boa filha. Glória a Deus. E Laodiceia era ética. E Laodiceia era próspera. Trabalho. Vamos aqui imaginar para o nosso nível, do nosso bairro. Tenho minha casa, pago minhas contas. Alguns têm o seu carro. Está tudo direitinho. Laodiceia tinha paz dentro daquela igreja. Tenho paz na minha casa, na minha igreja. Não, a igreja perfeita. Não é não? Vocês concordam? Assim era Laodiceia. Mas o Senhor, ninguém esconde nada daquele que tem os olhos cujo chama de fogo, irmãos. É chama de fogo, queima. E ele olha para Laodiceia e diz: estou para vomitar-te da minha boca. Como assim? Uma igreja tão certa, tão certinha. E o Senhor olha para ela e diz: estou para vomitar-te da minha boca. Eu disse que era pesado, viu, irmão? Por isso que eu só trago palavra pesada. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz: está faltando fervor espiritual na minha igreja. Está faltando fervor espiritual hoje nas igrejas. Irmão, Jesus está passeando por aí. Jesus está passeando. E eu quero trazer uma reflexão para nós como igreja. Terminei ainda não, viu, pastor? Até. Quero trazer uma reflexão para você como igreja. Está faltando fervor? Para você como igreja. Está faltando paixão por Cristo? Está faltando amor pelo Senhor? Eu quero trazer uma reflexão para você, igreja. Está faltando arrependimento pelos pecados? Eu quero trazer uma reflexão para você, igreja. Está faltando choro pelo arrependimento? Está faltando sede pela palavra? Está sentindo falta do compromisso? Do teu compromisso na obra está faltando?
temos que olhar para nós mesmos e vermos que igreja eu estou sendo. Será que está tendo um tédio espiritual em mim? Será que está tendo, na nossa época, tédio espiritual nas igrejas? Será que a doutrina que está sendo pregada toda terça-feira, ele diz que estuda tanto, os pregadores estudam tanto, e é verdade, para trazer a doutrina, mas será que essa doutrina que está sendo pregada não está tendo efeito na tua vida, igreja? Há pessoas que vêm para a igreja, escuta a doutrina, mas não está sendo transformada. Jesus está andando por a igreja, irmão. Jesus está andando. E Ele quer te dar um conselho, igreja. Olha, nesse exato momento, Jesus está andando pela igreja. Você está sentado aí? Jesus vai fazer assim, ó. Ele vai se abaixar, igual como eu estou aqui no Iago, e vai falar bem pertinho ao teu ouvido. Versículo 3:18, por favor, Vinícius. 3:18. Olha aí o conselho, igreja. Sente isso no Espírito. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e se vista para cobrir a tua vergonha, a tua nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e para poder enxergar. Igreja, você sentiu? Jesus chegou assim bem pertinho. Ele está andando pela igreja. E ele se abaixou para te dar esse conselho. Ele se inclinou até o teu ouvido para te dar esse conselho. Compre de mim. Porque só o Senhor pode restaurar o fervor espiritual. Porque só o próprio Jesus pode restaurar e aquecer os corações. O ministro louvor pode vir. Porque só os olhos abertos. Porque os nossos olhos precisam ser abertos. Igreja, os nossos olhos precisam ser abertos. Acorda, igreja. O Senhor está te aconselhando nessa noite, igreja. Os teus olhos precisam de colírio. Os nossos lábios precisam se abrir e dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Os teus lábios, igreja, os nossos lábios, igreja, precisa se abrir. E é todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, aonde eu estiver, e dizer: o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, igreja. Essa mensagem é pesada, não é, igreja? Foi pesada. Mas sabe por que ela foi pesada? Porque o Senhor quer te dizer nessa noite: eu não vou desistir de você, igreja. Ele está passeando. E Ele está te dizendo: eu não vou desistir de você, igreja. Aquela cruz, a morte naquela cruz. Derramei sangue naquela cruz, para que você, igreja, seja uma igreja fervorosa. E o Senhor está te dizendo: eu morri naquela cruz, para que você, igreja, seja cheia do Espírito Santo. Você está ouvindo, igreja? Você está ouvindo? Você está entendendo? Porque foi aquela morte, para que você fosse cheia do Espírito Santo.
O versículo 19, só um segundinho. O versículo 19, já, mas só um segundinho. O versículo 19, por favor. Ele aqui nos dá uma ordem. É 3:19. Eita, irmão. Repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja diligente e arrepende. A minha versão aqui. Seja zeloso e se arrepende. Seja zeloso e se arrepende. Isso aqui não é um conselho não, viu, igreja? Aqui é uma ordem. Seja zeloso pela minha obra. Seja zeloso pela minha palavra. Seja zeloso e arrepende-te, igreja, enquanto é tempo. Mas o nosso Deus é um Deus tremendo. É tremendo, Deus é lindo, irmãos. Eu costumo muito dizer isso. Quem me conhece sabe. Ele é compaixão, Ele é amor, Ele é misericórdia. Por favor, o versículo 20. Jesus está pela igreja, está andando por aí pela igreja. E Ele está andando pela igreja e está dizendo: eu estou na porta. Eu vou usar aqui um jardel que está perto de mim. E estou batendo. E estou batendo. E estou batendo. Ele está por aí, viu? Ele está aí pela igreja. Ele está batendo. Eu estou batendo aqui só para mostrar o que Jesus está fazendo aí. E estou batendo. E estou batendo. Para você abrir a porta, igreja. É para você abrir a porta. É muito amor. Mesmo nós sendo uma igreja comparada a Laodiceia, mesmo nós sendo uma igreja apática espiritualmente, indiferente espiritualmente, o Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor te chama ao arrependimento. Quando Ele diz, agora eu vou terminar o versículo 21, por favor. Demais, irmãos. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu também me assentei. Igreja, vamos ficar de pé e vamos clamar e vamos nos arrepender e vamos pedir: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim, Senhor.